Ninguém está olhando agora. Não há aplauso, não há plateia, não há validação. É aqui que tudo começa. Quando o mundo está em silêncio, quando o telefone não vibra, quando não existe ninguém para impressionar, só você. E a verdade nua do que você realmente é. Você diz que quer mais, mas o que você faz quando ninguém está vendo? É fácil parecer forte quando há olhos sobre você. É fácil falar de disciplina quando alguém escuta. É fácil prometer mudança quando o discurso soa bonito. Difícil é agir quando só existe o chão frio, a mente cansada e a voz interna pedindo alívio. É nesse espaço invisível que os destinos são decididos. Não no palco, não no destaque, mas no bastidor da sua própria vida. Você já sentiu isso? Aquele momento em que poderia fazer mais, mas escolheu parar. Aquele instante em que sabia que ainda dava para continuar, mas recuou. É ali que a linha é traçada. Uma linha fina, silenciosa, implacável. De um lado, quem vive no automático. Do outro, quem constrói domínio. Você não perde quando falha em público. Você perde quando negocia consigo mesmo no escuro, porque ninguém vê, mas você sabe. Cada vez que você recua sem motivo real, algo dentro de você enfraquece. Cada vez que você faz o mínimo, sua identidade se molda ao mínimo. E o mais perigoso não é falhar, é se acostumar a se trair. Hoje não é sobre motivação, não é sobre inspiração, é sobre encarar o que você evita quando o mundo some. Porque quem você é quando ninguém observa é exatamente quem você se torna quando tudo importa. Você acorda, o corpo levanta, mas a mente demora. Não por cansaço físico, por desgaste interno. Não é falta de capacidade, nunca foi. É falta de direção firme, falta de comando interno, falta de padrão. Você vive ocupado, mas não vive avançando. Dias cheios, resultados vazios. Você cumpre tarefas, responde mensagens, resolve problemas pequenos, mas algo essencial está sempre sendo adiado. Você sente, mesmo que finja não sentir, uma tensão constante no fundo da mente, uma sensação de estar aquém, de estar sobrevivendo quando poderia dominar. Você não está quebrado, você está disperso, pulando de estímulo em estímulo, de promessa em promessa. De amanhã eu começo, para só hoje eu mereço descansar. E assim os anos passam. Não é o grande erro que destrói você, é o acordo silencioso que você faz todos os dias com a mediocridade. Você chama de equilíbrio, mas é fuga. Chama de autocuidado, mas é desistência disfarçada. Você sabe exatamente o que deveria estar fazendo, mas negocia. Só hoje não, só amanhã sim, só quando estiver mais preparado. Preparado para quê? A verdade é simples e brutal. Você está confortável demais para mudar e desconfortável demais para se sentir em paz. Esse é o pior lugar possível. Você não odeia sua vida o suficiente para lutar, mas também não respeita sua vida o suficiente para elevar o padrão. Então você empurra, adia, distrai. Enquanto isso, sua identidade vai sendo construída, não pelo que você diz, mas pelo que você repete. E o que você repete hoje? Pequenas concessões, pequenas pausas desnecessárias, pequenas mentiras internas. Você diz que é disciplinado, mas só quando é conveniente. Você diz que é forte, mas evita o desconforto sempre que pode. Você diz que quer mais, mas vive como quem aceita menos. Não é falta de informação. Você já ouviu tudo, já leu tudo, já assistiu tudo. O problema nunca foi saber, sempre foi executar quando ninguém força você. Porque quando não há pressão externa, a verdade aparece. Você percebe isso nos detalhes, na forma como você termina o que começa, na forma como você cuida do que ninguém fiscaliza, na forma como você se comporta quando não há recompensa imediata. É ali que sua vida está sendo decidida. E talvez o mais difícil seja admitir isso. Você é exatamente o resultado das suas escolhas repetidas, não do seu potencial, não do seu passado, não das suas intenções, do que você faz ou deixa de fazer. E isso dói. Dói porque tira as desculpas. Dói porque remove os culpados externos. Dói porque coloca o peso de volta onde sempre esteve, em você. Você não está cansado do mundo.
Você está cansado de si mesmo, cansado de prometer e não cumprir, cansado de saber que pode mais e não entregar, cansado de se olhar no espelho e reconhecer alguém que não está vivendo à altura do que poderia. Esse cansaço não se resolve com descanso, se resolve com decisão. Porque quanto mais você foge do desconforto necessário, mais pesado o vazio se torna. E esse vazio cobra, em silêncio, todos os dias. Você sente quando tenta relaxar e não consegue, quando tenta se distrair e não resolve, quando tenta se convencer de que está tudo bem, mas sabe que não está. A raiz disso não é azar, não é falta de oportunidade, não é o sistema, é indisciplina prolongada. É viver sem um código interno claro, sem regras não negociáveis, sem um padrão mínimo de exigência pessoal. Quando tudo é opcional, nada é levado a sério, nem você. E o mundo responde na mesma moeda: menos respeito, menos oportunidades, menos impacto, porque o mundo não premia a intenção, premia a consistência, e consistência exige algo que você vem evitando: confrontar a versão acomodada que se instalou dentro de você, essa versão que sempre tem uma justificativa elegante, que sempre encontra um motivo plausível para não ir até o fim, que sempre promete que depois será diferente. Depois não existe, existe agora, e agora você sabe que está devendo, não para ninguém lá fora, mas para si mesmo, e essa dívida cresce todos os dias que você finge que não vê. Dentro de você existem duas vozes, sempre existiram, e elas nunca param de falar. Uma é baixa, suave, convincente. Ela não grita, ela negocia. Ela diz que você merece uma pausa, que hoje foi puxado, que amanhã dá para compensar. Ela lembra do seu esforço passado, usa seu cansaço como argumento, transforma conforto em recompensa. Essa voz não quer te destruir, ela quer te manter seguro, previsível. Igual, a outra voz é diferente, ela não é gentil, ela não pede licença, ela cobra, ela exige, ela não aceita desculpas bem formuladas. Ela pergunta por que você parou cedo, por que você não foi até o fim, por que você sabe o que precisa ser feito e ainda assim evita. Essa voz não se importa se você está cansado, ela se importa se você está se traindo. E todos os dias, sem exceção, essas duas vozes entram em confronto. Não é uma batalha épica, é uma guerra silenciosa, travada em detalhes pequenos. O despertador toca, uma voz diz para levantar, a outra diz para ficar mais 5 minutos. Você termina uma tarefa, uma voz diz para encerrar o dia, a outra pergunta se ainda há algo que pode ser feito. Você sente desconforto, uma voz manda fugir, a outra manda ficar. Nenhuma decisão parece grande, mas o acúmulo é brutal. Você não se torna fraco de uma vez, você se torna fraco aos poucos, cedendo aqui, justificando ali, aliviando sempre. A voz fraca é paciente, ela entende seus limites, ou finge entender. Ela nunca diz para desistir da vida, ela só diz para desistir hoje, e amanhã ela reaparece. A voz forte também é paciente, mas de outro jeito. Ela observa, ela registra, ela não esquece, ela sabe exatamente quantas vezes você prometeu, quantas vezes você adiou, quantas vezes você escolheu o caminho fácil. E quando você ignora essa voz por tempo demais, algo muda, ela fica mais distante, mais rara, mais difícil de ouvir. Não porque ela desaparece, mas porque você parou de obedecer. Toda vez que você escolhe conforto contra consciência, você enfraquece sua autoridade interna. Você começa a não confiar mais em si mesmo. Suas promessas perdem peso, suas palavras internas viram ruído. E isso é perigoso, porque quando você não confia em si, você começa a depender de estímulo externo, de motivação, de pressão, de alguém te empurrando. Mas ninguém empurra para sempre. Em algum momento, o mundo espera que você se sustente sozinho. E se nesse momento a voz fraca estiver no comando, você quebra, não de forma dramática, de forma silenciosa. Você aceita menos, se adapta ao desconforto da mediocridade, chama sobrevivência de vida. Você começa a viver no modo econômico, guardando energia, evitando riscos, evitando confronto. Só que a vida não respeita quem se poupa demais. Ela testa, ela pressiona, ela exige resposta. E quando você não treinou sua mente para obedecer sob tensão, você falha. Não por falta de talento,
mas por falta de comando. A maioria das pessoas não perde porque o mundo é cruel. Perde porque nunca assumiu controle interno. Nunca decidiu de verdade quem manda. Você não precisa eliminar a voz fraca. Isso é impossível. Você precisa colocá-la no lugar certo. Ela não pode liderar. Ela não pode decidir. Ela não pode negociar o essencial. O problema é que você permitiu isso por tempo demais. Você deixou a voz do conforto assumir o volante. E agora se pergunta por que está longe de onde queria estar. A resposta está nos microacordos, nos pequenos tudo bem, nos só hoje. A voz forte nunca pediu perfeição. Ela pediu comprometimento. Ela nunca exigiu que fosse fácil. Ela exigiu que fosse feito. E sempre que você a ignora, você sente um peso, uma irritação sem nome, uma frustração difusa. Isso não é azar, é consciência. É a parte de você que sabe que está sendo deixada de lado. Você pode continuar abafando isso. A maioria faz, ou pode aceitar a verdade desconfortável. Essa guerra só termina quando você escolhe um comandante. Enquanto você tenta agradar as duas vozes, nenhuma delas respeita você. Disciplina não nasce de intensidade ocasional. Nasce de decisões repetidas, especialmente quando ninguém está assistindo. Você não precisa de mais vontade. Você precisa de menos negociação interna, porque toda vez que você debate demais, você perde tempo. E tempo perdido não volta. A vida não espera você se sentir pronto. Ela cobra postura agora. E a pergunta real não é se você tem potencial. Isso é irrelevante. A pergunta é: quem decide quando dói? Porque quando a pressão aumenta, quando o cansaço bate, quando o desconforto aparece, a voz que você treinou vence. E você sabe muito bem qual delas vem vencendo ultimamente. Chega um ponto em que não dá mais para fingir. Você pode ignorar por um tempo, pode distrair, pode se ocupar, mas a verdade sempre alcança. E a verdade é simples, direta e incômoda. Você está exatamente onde se colocou, não onde sonhou, não onde prometeu, mas onde suas escolhas repetidas te deixaram. Não foi o acaso, não foi alguém que te atrasou, não foi o mundo que conspirou. Foi você, todos os dias, em decisões pequenas demais para parecerem perigosas. É difícil aceitar isso porque destrói o conforto do vitimismo. Destrói a ideia de que alguém virá resolver. Destrói a esperança infantil de que um dia tudo vai se encaixar. Nada se encaixa sozinho. Tudo é forçado, construído, sustentado. Enquanto você espera o momento ideal, outros estão agindo em condições piores. Enquanto você reclama da falta de tempo, outros estão cortando o supérfluo. Enquanto você analisa demais, outros executam mal feito. E mesmo assim avançam. O mundo não premia quem entende, premia quem faz. E fazer exige algo que você evitou assumir plenamente: responsabilidade total. Responsabilidade não só pelo que deu errado, mas pelo que você tolerou, pelo padrão baixo que você aceitou, pelos limites frouxos que você criou, pelas concessões que viraram rotina. Toda vez que você diz "é assim mesmo", você entrega poder. Toda vez que você diz "não depende só de mim", você enfraquece sua posição. Pode até ser verdade, mas não importa, porque tudo que não depende de você não pode ser controlado. E quem vive focado no que não controla, vive reativo, sempre atrasado, sempre justificando. Responsabilidade radical é assumir que, mesmo quando não é culpa sua, ainda é sua função responder. Responder com postura, com disciplina, com ação. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te empurrar para sempre. Ninguém vai se importar com seu potencial desperdiçado. O mundo não deve nada a você. E essa é uma libertação, não uma sentença. Porque quando você aceita isso, algo muda. Você para de esperar permissão, para de pedir validação, para de buscar aplauso. Você age porque é necessário, não porque é confortável, não porque alguém está olhando. Responsabilidade radical é entender que sua vida é um projeto sem gerente externo. Se você não define prazos, ninguém define. Se você não cobra, ninguém cobra. Se você não executa, nada acontece. E dói admitir isso. Dói porque elimina todas as rotas de fuga. Você não pode mais culpar o passado. Ele já passou. Você não pode culpar o sistema. Ele não vai mudar por você. Você só pode decidir quem você vai ser a partir de agora. E isso assusta porque exige coerência. Exige que você pare de se ver como exceção. Pare de achar que algumas áreas podem ser negligenciadas enquanto outras prosperam. Isso não funciona. Como você faz uma coisa é como você faz tudo.
O descuido contamina, a negligência vaza. Você não constrói caráter em grandes gestos ocasionais. Constrói no detalhe repetido, no horário cumprido, na tarefa finalizada, no treino feito mesmo sem vontade, na decisão correta quando ninguém saberá. É aí que sua identidade real se forma. Não é o discurso que você faz, é o padrão que você sustenta. E talvez essa seja a parte mais dura. Ninguém está vindo exigir mais de você. Se você quiser continuar mediano, o mundo permite. Se quiser continuar se traindo, ninguém vai impedir. A conta só chega depois, na forma de frustração, de ressentimento, de sensação de vida incompleta. Responsabilidade radical é parar de perguntar "por que comigo?" e começar a perguntar "o que eu vou fazer a respeito?" Sem drama, sem autopiedade, sem teatro interno. Ação fria, consistente, diária. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa parar de mentir para si mesmo. Parar de fingir que está tudo bem quando não está. Parar de chamar acomodação de paz. Parar de chamar medo de prudência. A maturidade começa quando você aceita que ninguém vai carregar esse peso por você. E quando você aceita isso de verdade, algo estranho acontece. O medo diminui, a confusão clareia, a energia retorna, porque agora existe um eixo, uma direção, um comando. Você deixa de ser passageiro da própria vida e assume o volante. Não é confortável, não é leve, mas é real. E real sempre vence o confortável no longo prazo. Responsabilidade radical não promete felicidade imediata, promete dignidade. E dignidade muda tudo. Ela muda como você anda, como você decide, como você suporta a pressão. Porque agora, quando algo dá errado, você não se encolhe. Você ajusta, corrige, segue, sem vitimismo, sem desculpa elegante. Só trabalho, só ajuste, só avanço. Esse é o ponto sem retorno. Depois que você assume isso, não dá mais para fingir ignorância. Você sabe. E quem sabe, responde. Existe um momento silencioso em que algo muda. Não é explosivo, não é visível, não vem com anúncio. É quando você para de discutir consigo mesmo. Não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. Claro que ninguém vai vir. Claro que não haverá condições perfeitas. Claro que você terá que fazer cansado, irritado, sem vontade. A virada acontece quando você aceita isso sem drama. Disciplina não é uma fase, não é um projeto temporário, não é algo que você liga quando convém. Disciplina é identidade. Ou você é alguém que faz o que precisa ser feito, ou você é alguém que negocia. Não existe meio termo sustentável. Até agora, você viveu tentando equilibrar um pouco de exigência, um pouco de conforto. Mas equilíbrio sem padrão vira concessão constante. A virada real acontece quando você define regras internas que não dependem de humor. Você acorda e faz. Você termina e revisa. Você treina e repete. Não porque está inspirado, mas porque é assim que você vive agora. No começo isso gera resistência. Sua mente reclama, seu corpo protesta. Você sente vontade de voltar ao antigo acordo, aquele em que você se dava folga antes mesmo de tentar. Mas você não volta. Você fica no desconforto, fica no silêncio, fica na tarefa chata. Porque agora você entendeu algo fundamental. Não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Você não precisa vencer o dia, precisa cumprir o dia. Você não precisa provar nada para ninguém, precisa honrar o que decidiu. Essa virada muda o ritmo da sua vida. Você começa a respeitar o tempo. Para de esperar motivação. Para de romantizar o processo. Você executa. Dias bons, executa. Dias ruins, executa. Dias neutros, executa. E aos poucos, algo diferente acontece. Sua mente começa a te obedecer. Não de forma mágica, mas de forma treinada. Ela entende que reclamar não muda o plano. Que negociar não funciona mais. Que a decisão já foi tomada. Isso gera paz, não conforto. Paz. A paz de quem sabe o que precisa ser feito e simplesmente faz. Você começa a perceber mudanças sutis. Menos ruído interno, menos ansiedade difusa, menos culpa acumulada. Porque agora você cumpre. Você pode não fazer perfeito, mas faz completo. E completar cria confiança. Confiança não vem de discursos, vem de histórico. Cada dia cumprido vira prova. Cada tarefa finalizada vira argumento contra a dúvida. Você começa a se ver diferente. Não como alguém especial, mas como alguém confiável. E isso muda tudo. Quando você confia em si, você assume desafios maiores. Quando você assume desafios maiores, você cresce. Quando você cresce, sua identidade se expande. Mas tudo começa na decisão simples e difícil
difícil parar de se tratar como exceção. Você não precisa de mais talento, precisa de mais rigor consigo mesmo. Rigor não é crueldade, é respeito, é dizer: eu faço o que prometo. Mesmo quando ninguém cobra, mesmo quando ninguém sabe, principalmente quando ninguém sabe, porque é nesse espaço invisível que sua identidade é forjada. A virada também exige cortes, cortes de hábitos frouxos, cortes de distrações disfarçadas de descanso, cortes de relações que normalizam sua versão fraca. Não é arrogância, é sobrevivência. Você não constrói uma mente disciplinada em ambiente permissivo. Você escolhe com cuidado onde gasta energia, o que consome, o que tolera. E toda vez que você sente vontade de voltar atrás, você lembra: isso não é castigo, é construção. Você está construindo alguém que aguenta a pressão, que não se dissolve no desconforto, que não precisa de aplauso para agir. A virada real é quando você para de perguntar se vale a pena e começa a agir como se já fosse obrigatório, porque a vida cobra postura todos os dias. Você pode pagar com disciplina agora ou pagar com arrependimento depois. Não existe conta zerada. Você escolhe quando e como pagar. E você escolheu agora, não porque é fácil, mas porque é necessário. A virada não vem com euforia. Vem com silêncio, com repetição, com constância. E quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa. Não porque se sente diferente, mas porque age diferente. E a ação sustentada redefine identidade. Você não está se transformando. Você está se alinhando com quem sempre soube que precisava ser. Sem pressa, sem drama, sem retorno. É madrugada, não existe plateia, não existe testemunha. O mundo dorme e você está acordado. O chão está frio, o ar pesa, o corpo ainda reclama do dia anterior. Ninguém pediu isso de você, ninguém saberá que você está aqui. Esse é o ponto. Você poderia ter ficado, poderia ter adiado, poderia ter se convencido de que hoje não era necessário. Mas você levantou, não por heroísmo, por compromisso. Cada movimento é simples, nada grandioso, nada cinematográfico para quem vê de fora. Mas por dentro é guerra. A mente testa, questiona, sussurra. Isso é exagero. Você já fez o suficiente. Ninguém faz isso todos os dias. Você escuta, mas não responde. Você continua. O corpo aquece aos poucos. A respiração se ajusta. O desconforto não desaparece, mas perde o controle. Você não está buscando prazer, está buscando domínio. Domínio sobre o impulso, sobre a preguiça disfarçada de cautela, sobre a antiga versão que sempre pedia alívio cedo demais. Cada repetição é um voto, não para o resultado, mas para a identidade. Você está dizendo sem palavras: eu faço mesmo quando não quero. Isso muda tudo, porque a maioria só age quando sente vontade. E vontade é instável. Vontade mente. Vontade abandona. Você aprendeu algo diferente. Aprendeu que disciplina não é sobre força bruta, é sobre permanência. Ficar quando dá vontade de sair. Continuar quando ninguém cobraria. Cumprir quando ninguém aplaudiria. Esse tipo de atitude cria algo raro. Autorrespeito. Não o respeito inflado do ego, mas o respeito silencioso de quem sabe que não se trai. Você começa a confiar no seu próprio comando. E confiança muda comportamento. Você anda diferente, decide diferente, tolera menos desculpas, inclusive as suas. A micro-história se repete, dia após dia. Não importa o cenário, o princípio é o mesmo. No trabalho, você finaliza o que os outros empurram. Nos estudos, você aprofunda quando a maioria para no raso. Na vida, você sustenta quando outros abandonam. Nada disso chama a atenção imediata, mas constrói algo sólido. Você não está acumulando vitórias externas, está acumulando estrutura interna. E estrutura interna sustenta pressão. Quando algo dá errado, você não quebra, você ajusta. Quando algo demora, você não desiste, você mantém. Quando ninguém reconhece, você não se perde, você continua. Porque agora sua motivação não é externa, é identitária. Você não faz porque precisa, você faz porque é assim que você funciona. Isso é libertador. Você não vive mais refém do humor, nem da validação, nem das circunstâncias. Você faz no calor, faz no frio, faz no caos. E cada vez que faz, a antiga versão perde espaço.
espaço. A versão que reclamava, que negociava, que prometia demais e entregava de menos. Ela ainda existe, mas não manda mais. Ela fala, e você age. Esse é o verdadeiro poder. Não controlar o mundo, mas controlar a própria resposta. A maioria das pessoas nunca chega aqui, porque desiste no tédio, no silêncio, na repetição sem glamour. Você ficou, e ficar muda tudo. Você começa a perceber que o sofrimento não é o inimigo, é o filtro. Ele separa quem deseja de quem sustenta, quem fala de quem faz, quem sonha de quem constrói. Você não romantiza mais o processo, mas também não foge dele. Você aceita. Aceita que crescer dói. Aceita que dominar exige sacrifício. Aceita que ninguém vive acima do padrão que sustenta diariamente. E com essa aceitação vem algo raro: clareza. Você sabe quem você é e, principalmente, quem você não é mais. Você não é mais a pessoa que espera, que reclama, que terceiriza a responsabilidade. Você é quem age no silêncio. E isso não precisa ser dito, não precisa ser postado, não precisa ser explicado. Isso se manifesta na forma como você sustenta a pressão, na forma como você encara a dificuldade, na forma como você permanece quando tudo pede fuga. Essa batalha silenciosa continua todos os dias. E você não vence uma vez, você vence sustentando. Porque identidade não é um evento, é uma prática diária. E você escolheu praticar, mesmo cansado, mesmo sozinho, mesmo sem garantia. E é exatamente por isso que funciona. Chega um ponto em que não há mais conversa, não há mais negociação, não há mais espaço para dúvida. Você não pergunta se consegue, você não pergunta se vale a pena. Você faz cansado, você faz pressionado, você faz quando tudo dentro de você pede para parar. Porque agora você entende algo que muda tudo. Disciplina não é uma ferramenta, é uma posição interna. Você não está mais tentando se tornar alguém, você está sustentando quem decidiu ser. O ritmo aumenta, as exigências crescem, a margem de erro diminui. E você não recua, você sente o peso, sente o atrito, sente o desconforto acumulado. Mas não dramatiza, não reclama, não transforma a dificuldade em identidade. Você respira, ajusta, segue. A mente tenta voltar aos antigos argumentos, tenta oferecer atalhos, tenta negociar descanso antecipado. Mas agora ela encontra resistência, não agressiva, não emocional, firme, um não silencioso, um não definitivo. Você não briga mais consigo mesmo. Você executa apesar da resistência. E isso cria algo poderoso. Momentum interno. Cada ação difícil cumprida fortalece a próxima. Cada dia sustentado facilita o seguinte. Não porque fica fácil, mas porque fica natural. Você começa a operar em outro nível. Onde a maioria entra em pânico, você estrutura. Onde a maioria se perde, você simplifica. Onde a maioria desiste, você mantém. Você não se sente invencível. Você se sente preparado. Preparado para a pressão, preparado para a falha, preparado para continuar mesmo quando nada responde. Essa preparação não vem de confiança vazia, vem de histórico. Você já esteve cansado antes, já esteve sem vontade antes, já esteve sozinho antes e passou. Essa memória pesa mais do que qualquer medo. O mundo pode acelerar, pode confundir, pode pressionar. Você não quebra, porque agora existe algo sólido dentro de você. Uma estrutura que não depende de aplauso, um código que não depende de circunstância, um padrão que não depende de humor. Você não precisa vencer todos os dias, precisa não se abandonar em nenhum. E você não se abandona mais. A intensidade sobe, as decisões ficam mais caras, as consequências mais reais. E ainda assim, você sustenta. Você sustenta quando dói, sustenta quando cansa, sustenta quando ninguém reconhece. Porque você não construiu isso para ser visto, construiu para aguentar. A maioria das pessoas quebra quando percebe que não há garantia, que não há segurança, que não há promessa de retorno imediato. Você não, você aceita o risco, aceita a demora, aceita o peso, porque agora você sabe, quem aguenta mais vence no longo prazo, não vence no palco, vence no bastidor. Você não se ilude com resultados rápidos, você confia no processo sustentado, e essa confiança muda a sua postura. Você anda mais firme, decide mais rápido, tolera menos desordem. Você não perde tempo explicando, não perde energia justificando, não perde foco comparando. Você executa. O mundo começa a responder, não com facilidade, mas com respeito. Oportunidades aparecem não porque você pediu, mas porque você está pronto.
Pressões aumentam não porque você falhou, mas porque agora você aguenta. Você se torna alguém confiável em ambientes instáveis. E isso é raro. Você não precisa anunciar sua força. Ela se manifesta na forma como você sustenta a rotina, na forma como você encara a falha, na forma como você permanece quando outros se dissolvem. Esse é o ápice, não de emoção, de identidade. Você não está empolgado, você está decidido. E decisão sustentada é mais poderosa que qualquer motivação temporária. Você não precisa se convencer todos os dias. Você já decidiu. Agora é só cumprir. Cumprir quando está fácil. Cumprir quando está difícil. Cumprir quando está insuportável. Porque é isso que separa quem começa de quem termina. Você não é especial. Você é consistente. E consistência no fim domina tudo. No fim, ninguém vê o que você carregou em silêncio. Ninguém mede as batalhas que você venceu sem plateia. Ninguém contabiliza os dias em que você ficou quando tudo pedia fuga. E isso não importa, porque o verdadeiro legado não é o que impressiona, é o que sustenta. Você não construiu essa disciplina para ser admirado. Construiu para não quebrar, para não se perder, para não viver abaixo do que sabe que pode ser. Você se tornou alguém que não depende de aplauso, que não precisa de permissão, que não negocia o essencial. E isso muda tudo. Muda como você acorda, muda como você decide, muda como você encara o peso da vida adulta. Você não espera dias melhores, você se torna melhor para qualquer dia. Quando a pressão chega, você não entra em pânico. Quando o caos aparece, você não se dissolve. Quando o desconforto bate, você não foge, você sustenta, porque agora existe um eixo, uma identidade clara, um código interno que não se curva ao sumor. Você não venceu porque foi mais talentoso, venceu porque permaneceu quando outros desistiram. E essa é a diferença real. A maioria vive reagindo, você vive respondendo. A maioria espera condições ideais. Você cria estrutura em qualquer condição. A maioria negocia com a própria consciência. Você honra a sua. Isso não te torna invencível, te torna confiável. Confiável sob pressão, confiável no silêncio, confiável quando ninguém está olhando. E no fim, é isso que define uma vida bem vivida. Não a ausência de dor, mas a presença de postura. Não a facilidade do caminho, mas a firmeza do passo. Você não controla o mundo, nunca controlou, mas controla como responde a ele. E isso é poder suficiente. Continue fazendo quando cansa, continue ficando quando dói, continue honrando o que decidiu mesmo quando ninguém vê. Porque é nesse espaço invisível que você se torna quem realmente é. E quem você se torna, ninguém pode tirar.